uma sequência numérica onde todos os termos são proporcionais, certo? A razão de proporcionalidade é exatamente a divisão entre o próximo termo dividido pelo anterior, né? Então, a razão da PG é o próximo sobre o anterior. Se tu pegar ali 10 dividido por 5, vai dar 2, que é a razão da PG, né? Assim como 20 dividido por 10, 40 dividido por 20 e assim por diante. Então, até dessa forma, tu consegues criar algumas equações, né? Se, por exemplo, tu tiver todos os termos em função de x, em função de uma incógnita, tu pode criar uma equação, né, dizendo que A2 dividido por A1 é igual a A3 dividido por A2. Então, você vai ter uma razão de um lado igual uma razão do outro lado. Sim, a maneira de garantir que isso é uma PG é que eles são proporcionais. Aí tu vai ter uma igualdade entre duas razões. Isso é uma proporção, né? Aí você resolve multiplicando em cruz. Aí tu criou uma equação com a incógnita x, certo? Bom, agora, termo geral, né, serve para você poder encontrar um dos números da tua sequência. Esses números podem representar diversas coisas, né? E os termos podem ser em função de tempos, como meses, ou anos, ou dias, ou horas. Então, é muito comum, é muito fácil de contextualizar uma questão de PG. E aí ele vai te perguntar lá um dos números da sequência lá para frente, como, por exemplo, o 9º termo dessa sequência aí. E aí tu usa a fórmula do termo geral, a n igual a A1, que multiplica Q elevado a n menos 1. Esse Q elevado a n menos 1 é a quantidade de razões que vão ficar se multiplicando até ao primeiro termo, né, até tu chegar num determinado elemento da tua sequência. Se tu quer, por exemplo, o 4º termo ali, que é o 40, tu teria que multiplicar vezes a razão, vezes a razão, vezes a razão. Ou seja, a razão elevada ao cubo, para multiplicada no primeiro termo, né? Então, a quantidade de razões é 1 a menos da posição. Se tu queria o 4º termo, então, razão elevado a 3, né? Bom, se tu quer o 9º termo, então veja, a razão vai ficar elevada a 8. A razão aí, no caso, é 2. Então, 2 elevado a 8 vezes no primeiro termo, né? Então, vezes 5. E aí, 2 elevado a 8 é 256, vezes o primeiro termo, que é 5, então 1.280. Ou seja, o 9º termo é 1.280. E aí nós temos uma propriedade da PG sobre o produto dos termos equidistantes. Se você multiplicar aí todos os termos da sequência, né? Começando com 5, tendo razão 2, até o 1.280, que é o 9º termo. Se você multiplicar o primeiro 5 vezes o último, que é o 1.280, esse produto é igual a 6.400. Se você pegar o produto do segundo com o 8º, né, com o penúltimo termo, que é o 640, você vai ter 10 vezes 640 e esse produto também será 6.400. Fazendo o produto agora de 20 vezes 320, esse produto também é 6.400. Assim como 40 vezes 160 também é 6.400. Ou seja, o produto dos termos equidistantes é sempre o mesmo. E caso exista algum número que sobre aqui no meio da tua sequência, como é o caso do 80, quer dizer que 80 vezes 80 vai dar os 6.400. Ele vezes ele mesmo também dá os 6.400. E isso só vai acontecer caso a quantidade de termos da tua PG, da tua sequência, né, seja uma quantidade ímpar. Aí vai existir o termo central, que nesse caso aí é o 5º termo, né? E, inclusive, uma propriedade da PG é que o termo central, ele não é a média aritmética dos termos equidistantes. Não, isso é lá na PA, progressão aritmética, ele é média aritmética, ok? Aqui na PG, ele vai ser agora média geométrica. Tá? E o que é uma média geométrica? Média geométrica de dois números é tirar a raiz quadrada do produto deles, né?
Dentro da raiz, lá, o radicando é o produto desses dois números. Se tu quiser tirar a média geométrica de 3 números, é o produto, é a raiz cúbica do produto desses 3 números, e assim por diante. Aqui, no caso, tu vai tirar a média geométrica de 2 números. Então, a média geométrica do 5 e do 1280 é 80. É a raiz quadrada do produto deles. O produto é 6.400. E tirar a raiz quadrada dele vai dar 80, né? Então, média geométrica, certo? Isso é uma propriedade da PG, ok? Agora, vai que tu queira somar todos esses números, então é uma soma finita. E aí tá a fórmula dela, né? E aplicando, né, os termos na fórmula, A1 ele vale 5 e a razão é 2 elevado a n, que é 9, menos 1. Então, 2 elevado a 9 é 512, 512 menos 1 é 511. Bom, o denominador Q menos 1 é 2 menos 1, ficou apenas 1, né? Então, 5 vezes 511 vai dar o produto ali de 2.555. É a soma de todos os 9 termos da PG. Notem que a PG tem uma fórmula para os termos, da soma dos termos finitos e uma do soma dos termos infinitos. Só que aí, para poder usar essa fórmula, tu tem que ver que os valores devem ir cada vez chegando mais próximos de zero. Veja os números da PG: 20, 10, 5, 2,5, 1,25. Você tendo os valores cada vez chegando próximos de zero, lá no infinito, esses valores serão praticamente nulos, serão praticamente zeros. E aí, esse valor de zero na tua soma dos termos anteriores, né, vai ser uma parcela insignificante, que não vai alterar o valor da tua soma. Então, só assim tu pode calcular a soma infinita dos termos. E para poder garantir isso, né, a razão deve ser um número menor que 1 em módulo. A fórmula é A1 sobre 1 menos a razão. Então, calculando aí, o A1 é 20, a razão é meio, né, que é dividido por 2, mas é vezes 1 sobre 2, né, então a razão é meio. E aí, 1 menos meio é meio, e aí 20 dividido por meio vai dar 2, vezes 2, né? E aí 20 vezes 2 é 40. A soma de todos esses números é, então, 40, né? Só no infinito que vai dar 40, ok?